romperam em fé, romperam a barreira, né, e vieram adorar ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por tudo, porque mesmo que tenha lutas e tenha provas, nós damos graças a Deus por elas, porque isso nos mantém lutando. Quando você tem luta, tem prova, você está pelejando para vencer. E assim Deus mantém seus filhos, sempre tem uma luta, tem uma prova, para que nós possamos buscar a Ele, estar em atividade, né? Clamando. E assim foi em todos os tempos. Uns têm mais luta, outros têm menos. E o certo é que quando nós vamos vencendo as lutas, vamos diminuindo também certas lutas, né? Que o Senhor nos ajude a prosseguir nesta hora final. O que nós mais precisamos é desse batismo de poder que nos enche de coragem nesta hora para caminhar. Está à disposição da igreja a mensagem, o selo do anticristo, né? Mensagem, o selo do anticristo, mensagem traduzida pelos crentes da Bíblia, uma associação dos pastores aqui no Brasil, com a sede em Chapecó, que traduzem essas mensagens. Todos os meses nós pegamos, distribuímos para a igreja, né? E você dê uma oferta para nós ajudar a nos pagar essa literatura. Elas têm um custo, né? E mais os correios para trazer para nós. Mas esse é o alimento para a noiva que Deus pediu ao profeta para armazenar, porque viria um tempo, né, que esse alimento, Deus ia tirar ele de cena, e esse alimento estaria armazenado para os filhos que viriam depois, né? E assim nós estamos sendo beneficiados com esse pão vivo que desceu do céu, né? Essa mensagem muito boa, e hoje à noite vamos estudar um pouquinho nela, porque esse é um tempo das evidências, é o tempo em que o selo do anticristo e o selo de Deus está aí em evidência, como já há muito tempo já estava, mas hoje mais do que nunca está ficando bem evidente esses dois selos que nós vemos no mundo, na sociedade evangélica e tudo mais. Amém? Nós, para remir o tempo aqui, vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 21. Depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 14. Êxodo capítulo 21, versículo 1 ao 6. E estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver lhe dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos sairão de seu senhor, e ele sairá com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. E sobre a palavra, sobre a verdade é que nós temos nos firmado aqui, Senhor. Nesses últimos dias temos crido em toda a palavra, em toda a verdade, porque o Senhor enviou um profeta para revelar todos os mistérios, para abrir os olhos dos escolhidos, para que nós fôssemos entendidos, ó Pai, na verdade. Porque assim disse o profeta Daniel, que os entendidos nos últimos dias refugirão como as estrelas. E assim, ó Pai, nos dê graça para crescer no conhecimento dessa verdade que nos liberta, e ajuda-nos, ó Pai, cada dia termos fé, coragem, perseverança, amor por essa palavra, por essa verdade, e que o temor de Deus esteja em nossos corações, para nós não pecar contra Ti, para nós, Senhor, não prevaricar contra Ti, ó Pai, mas que nós tenhamos, ó Deus, um fervor em nosso coração, em buscar a Deus, em ler a palavra, em comer esse livro que está aberto, assim como João era um tipo da noiva, comeu o livro aberto e profetizou outra vez. Assim, nesta hora, a noiva está reprofetizando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento e que nesta noite a palavra surta efeito em nossas vidas e saiamos daqui regozijando com a porção do pão vivo que desce do céu para nós mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então nós lemos a palavra em Êxodo, capítulo 4. Estava falando sobre a lei do servo, né? E o servo, ele era comprado, o que era hebreu servia por 6 anos, né? Mas outros que não fossem hebreus, eles serviam quando tocava a trombeta do jubileu. Está lá em Levíticos. Quando tocava a trombeta do jubileu, ele podia estar na roça, carpindo, com a enxada, ele podia estar onde fosse, ele podia largar o que estava fazendo, ele era livre. Mas se ele falasse assim, olha, eu gosto de estar aqui nessa casa, eu gosto do meu Senhor, e eu quero ficar, não quero ir embora. Então, aquele senhor levava ele na porta da cidade, onde estava o cartório, vamos dizer que hoje é o cartório, onde estava ali alguém, testemunha, e furava a orelha dele com uma suvela e colocava uma argola, uma marca, que ele, aquela pessoa, ele aceitou ser escravo pelo resto de sua vida. Então vem um profeta nesse último dia e traz isso para o espiritual. E quando uma pessoa está no pecado, está no mundo do pecado, ou ele é servo de uma igreja, de uma denominação, de um sistema, e quando ele ouve a trombeta da verdade, a trombeta do evangelho, a verdade, para ele ser liberto, ele fala assim, eu gosto da minha igreja, eu sei que o que você está falando é a verdade, mas eu quero ficar aqui. Então, ele é pegado, é furado também sua orelha. Sabe qual a orelha? O ouvido que ouve a palavra. É furado e é colocado uma marca ali. E ele nunca mais vai poder ser liberto daquilo. Veja. Então, por isso que Apocalipse está dizendo que se alguém adorar a besta ou a sua imagem, né? Então, veja aqui. Na mensagem O Selo do Anticristo, parágrafo 18, o profeta mensageiro diz assim: agora, quando estive aqui da outra vez, tenho que lhes dizer, Deus está confirmando a palavra com sinais, maravilhas, milagres, assim por diante. Eu disse, algum dia eu quero voltar e lhes ensinar um pouco. É para isso que volto, para fazer isto. Agora olhe para a era em que estamos vivendo. Agora, em minha opinião, esta é a era da virada. É um tempo em que os homens entrarão no reino de Deus ou serão selados fora do reino de Deus. Esta é a hora da mensagem do entardecer.
Por isso que em 1 Coríntios Paulo diz, ainda se tivesse falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que se tivesse fé que transportasse os montes, ainda que eu fizesse isso, desse meu corpo para ser queimado, vendesse a minha fortuna para sustentar os pobres, não tivesse o amor de Deus, nada disso me adiantaria. Então ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? A palavra. Quando a palavra foi restaurada pela promessa de Malaquias 4, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, diz São Mateus 17:11. Veja, então, nós vemos que Malaquias 4 ele vem para restaurar a fé dos filhos de hoje, aos pais do dia de Pentecostes. Então, quando vem a verdade para a restauração, esta é a hora, o profeta diz, quando vem a verdade, o que é em parte, Deus não aceita mais. O sistema religioso, Deus usou ele para tratar com os filhos até que chegasse a mensagem da hora em cada lugar. Quando chega a mensagem da hora, a verdade, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, pela unidade de Deus, pela Santa Ceia verdadeira, o lava-pés, né? E a doutrina da santidade e tudo mais, e outras coisas que viriam mais, a revelação dos selos, da palavra sendo aberta, da semente da serpente. Quando veio isto, esse pão vivo que desceu do céu, o alimento da hora, Deus deixou de tratar com sistemas religiosos. Então Deus trata agora com a noiva, com seus filhos, porque Deus não faz promessa e depois diz assim, ó, essa promessa aqui não vai ser capaz de cumprir ela, vamos deixar isso aqui de lado, vamos tirar do plano. Não, Deus não é um arquiteto e nem Deus não é arquiteto nem um engenheiro que faz um projeto e se arrepende porque não ia dar certo depois. Ele sabe o fim desde o começo. Amém. Então, havia uma profecia na Bíblia, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E esta promessa Deus cumpriria, e ele cumpriu, e está cumprindo. Amém. Veio um homem enviado de Deus, ungido com o Espírito de Deus, e proclamou esta promessa. E agora vem a noiva, com o mesmo Espírito que estava no mensageiro, e ainda continua clamando, sai dela, povo meu, Amém. Para que não sejam participantes dos seus pecados, e não incorra nas suas pragas. Esse é o tempo dessa promessa, né? É o tempo, o profeta diz em sua honesta opinião, é a era da virada, é um tempo em que os homens ou entrarão no reino de Deus ou serão selados fora do reino de Deus. E eu creio que o anticristo sela uma pessoa, diz o profeta. Veja, então ele diz, se alguém recebe seu selo ou sua marca ou a letra de seu nome, e assim por diante, está condenado. Está selado fora do reino de Deus. E o Espírito de Cristo, quando uma vez selado com ele, é selado no reino de Deus. Então, Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Em Efésios 4,30 diz, né, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é um selo. Agora, o Espírito Santo não é aquilo que o sistema religioso fala que é o Espírito Santo, que é o falar em língua, que é o profetizar, que é o dançar e isso mais. Esse não é o Espírito Santo. Isso aí pode ser uma das manifestações do Espírito Santo. Então, isso são manifestações. Não é o Espírito Santo. Porque uma pessoa pode profetizar, pode falar em língua, pode pular, pode orar pelos enfermos e ficar cometendo atos imorais. E o Espírito Santo, ele só sela e unge um vaso santificado. Amém? Veja. E então, e o Espírito de Cristo, quando uma vez selado com ele, é selado no reino de Deus. Então, certo, quando você pode ser selado com um, você pode ser selado com o outro. E nesta noite vamos falar sobre ser selado fora, e amanhã à noite sobre ser selado dentro. E você forme sua opinião, e enquanto tenta manter isto estritamente na palavra, não em opiniões, mas na palavra. Amém? Então o profeta quer basear isto na palavra. Louvado seja o Senhor. Veja, no parágrafo 16 ele diz, as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus, falhando em encontrá-la.
Porque cada companheiro edificou para si uma figueira e tem sua própria organização, seu próprio culto, suas próprias ideias, e diz: e a ninguém mais ele ouvirá. Ele está certo e ninguém mais está certo, e eles não terão companheirismo um com o outro. E é por isso que as pobres mentes do povo americano estão tão perturbadas, né? Eles não sabem o que é certo. Alguém dirá: é dessa forma, e o outro diz: é assim. E um tem um ensino, outro tem outra doutrina, e um tem um hino, o outro tem línguas. E o povo americano é o mais confuso do que qualquer nação que conheço no mundo. E de onde que vieram todas essas denominações? 95% delas nasceram na América. 95% delas nasceram na América. Veja, é duro demais dizer isso, diz o profeta, mas é a verdade, e temos que encarar os fatos, né? E quer seja até dentro da própria mensagem, isso também que o profeta diz é válido, né? Até para próprio dentro da própria mensagem. Então, quando o profeta foi ensinar sobre o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, ele começou lá no Éden com Caim e Abel. E Mombrana diz que esse espírito do Anticristo, que é contra Cristo, contra a palavra, tudo que é contra é contra, né? Esse espírito, ele não é novo. O espírito do Anticristo não é, o espírito do Anticristo vai vir. O espírito do Anticristo já está no mundo há muitos e muito tempo. Veja, então ele se manifestou em Caim. Veja, ele veio se manifestar em seres humanos. Ele estava em Caim. Então, quando o profeta quis mostrar a representação do diabo nas pessoas, o espírito maligno nas pessoas, ele mostrou que sempre quando Deus está em cena, o diabo também ele entra em cena. Deus estava em Abel, né? Caim matou Abel. Caim ungido pelo maligno, ele era do maligno, ele matou Abel. Quando Mombrana quis falar depois do Espírito de Cristo em alguém, do Espírito do Anticristo em alguém, ele falou: quando Jesus entrou em cena na terra, Judas também entrou em cena junto. E Judas entrou na mesma igreja onde Jesus estava, e ele tornou-se religioso e tudo mais. Mombrana diz: não, o Anticristo não é aquele de pata rachada, igual as pessoas pintavam nos quadros, e falar ele tem pata rachada, com chifrão na cabeça. Mombrana diz: ele é religioso, ele veste paletó, ele está nos púlpitos das igrejas ensinando o contrário à verdade. Veja, o espírito do Anticristo, o profeta diz, ele é religioso, ele também quer adorar a Deus. Ele é religioso, mas ele não obedece toda a palavra. Judas foi até uma altura, diz o profeta, ele foi santificado, ele expulsava demônios junto com os 70, com os 82, porque 70 foi embora e ficou 12, né? Ele expulsava demônios junto. E quando eles voltaram, de 2 em 2 eles saíram nas aldeias, entrando nas casas e tudo mais, e eles oravam pelas pessoas, expulsavam o demônio, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, e eles voltaram. Quando eles voltaram, encontraram com Jesus de novo, eles estavam maravilhados. Mestre, até os espíritos malignos nos sujeitam. Quando nós mandamos eles sair, eles saem. Jesus disse assim, não vos maravilheis, porque os demônios vos sujeitam. Alegrai-vos antes, por vossos nomes está escrito nos céus. Esta é a maior maravilha. Não é porque expulsa demônio, porque ora para os enfermos, porque a denominação ela coloca ênfase nisso. A nossa igreja tem Deus, porque tem milagre, porque ora para o enfermo, ele é curado, porque fulano tal, isso, aquilo, outro. E não, essa não é a evidência. A evidência é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E quando alguém tem o nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ele faz de tudo para obedecer a Deus em sua palavra. Ele luta, ele persevera. O diabo luta contra ele, contra nós. Ele luta porque nós somos perseverantes, porque há uma teofania nos chamando do outro lado. Então isso nos impulsiona
isso nos encoraja, isso nos faz lutar. Tem lutas, tem prova, tem fraqueza. Assim como na natureza tem as 4 estações, também na vida do cristão, cada um em particular, tem 4 estações. Tem primavera, quando as flores nascem, oh maravilha, quando está tudo indo bem na sua vida. Mas tem inverno também. Chega uma hora de tristeza, que você se encolhe, mesmo, parece que você só quer se esconder, né? É o inverno na vida espiritual, né? Tem o outono também, quando as folhas caem no inverno, no outono ela começa a brotar outra vez. Quando aqueles raios de esperança vai brotando no seu coração. Tem o verão também, tem aquele tempo quente, né? E assim como tem na natureza, tem para nós, para o cristão. Veja. Então, veja. Parágrafo 24 da mensagem selo do anticristo. Agora, e Judas, assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. E no tempo em que Abel apareceu, Caim apareceu. No tempo em que Jesus apareceu, Judas apareceu. E quando Jesus morreu, Judas também morreu. Veja. E no tempo em que o Espírito de Cristo, veja agora, no momento em que o Espírito de Cristo retornou, quando que ele retornou? Quando o Espírito de Cristo retornou, o Espírito do Anticristo retornou também. O Espírito de Judas retornou. Judas era um homem de Satanás. Cristo era o homem de Deus. Cristo era Deus encarnado. Judas era Satanás, o diabo encarnado. E assim que eles retornaram, aqui estava, sobre muitas pessoas olharam ao Calvário, e vem apenas 3 cruzes, mas havia 4. Havia 4, porque naquele mesmo dia morreram 4 pessoas. Morreu Jesus pendurado na cruz do meio, no lado da sua direita estava o ladrão, que era revelado, que entendeu que Jesus era o rei, que ele tinha um reino. E na esquerda estava o ladrão que não tinha revelação, o perdido, e tinha o 4 Judas que se enforcou também e morreu naquele mesmo dia. Então tinha 4. Veja. Então ele diz, alguém diz, eu vejo só 3. Bem, uma cruz é uma árvore, maldito aquele que for pendurado no madeiro, que a profecia era maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus estava pendurado no madeiro, Judas se enforcou em um sicômoro, amaldiçoado do mesmo jeito, em uma árvore, da mesma maneira como Cristo foi pendurado na cruz. Como Cristo foi pendurado na cruz. Veja. Então, no parágrafo 27 ele diz: Cristo, Filho de Deus, vem do céu, voltando ao céu, levando consigo o crente. Judas, o filho da perdição, vem do inferno, voltando para o inferno, levando consigo o pecador que não se arrepende. Amém? Amém. Então, olha a diferença. Por isso que Jesus disse para os fariseus: o que diria vós se visse o Filho do Homem voltando para o lugar de onde ele veio? Ele disse: eu vim do céu e voltarei para o céu. Ele disse: tu nasceu aí em Nazaré, mora na Galiléia, falando do rei do céu. Porque eles não entendiam que Jesus Cristo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo estava ali encarnado, e eles não puderam compreender. Agora Cristo, quando veio à terra, então quando ele voltou um pouco, ele disse: e o mundo não me verás mais. Jesus disse: eu estou no mundo um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Aleluia. Agora, acerca daquele tempo, quando o Espírito Santo voltou sobre a igreja, para tirar um povo para a noiva, o anticristo também voltou. Agora leia 1 João capítulo 4, versículo 3, ele disse: filhinhos, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é o Espírito de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, que deveria vir ao mundo, e já está no mundo, operando nos filhos da desobediência.
Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Se você notar, que bonito, quando Judas veio na forma que era Satanás, filho de Satanás, ele veio ao mundo, foi direto para a igreja. A primeira coisa, ele se uniu à igreja e se tornou um membro de igreja do Deus vivo, da igreja do Deus vivo. E Judas foi com os demais, pregou o evangelho, voltou com eles regozijando, porque os demônios lhe eram sujeitos, Mateus capítulo 11. E Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro. Judas estava com eles, então ele surgiu com Cristo, teve companheirismo com os crentes, e quando chegou o momento dele realmente ser nascido de novo e receber o Espírito Santo, ele foi onde ele mostrou suas cores, né? Ele não chegou na terceira etapa. Por quê? Porque nenhum filho de Satanás ele pode ser redimido, ele pode chegar à terceira etapa, ele não pode receber o Espírito Santo. Por isso, como Brando diz, é duro dizer, mas é isso que está acontecendo no mundo. Aqueles que, mesmo que são religiosos, e diz que creem no Evangelho, mas quando eles não aceitam esse plano de Deus, que Deus tem prometido, um profeta com uma mensagem, queria revelar os segredos, os mistérios, colocar a igreja em ordem, quando eles deixam de entrar por esse caminho provido por Deus, o batismo em nome de Jesus Cristo, como eu disse, essas ordenanças bíblicas, e crescer em fé, porque isso aí é só a base, os rudimentos, mas crescer na fé, receber a abertura dos selos, receber a revelação de toda a palavra, de toda a promessa de Deus, e deixar as organizações, o sistema denominacional, e essas pessoas estão sendo, suas atitudes estão mostrando quem eles são selados fora. Porque então não precisava Deus enviar uma mensagem para um profeta. Deus não precisaria. É como aqueles que querem anular o Calvário, querem entrar no reino dos céus por ser bom, querem entrar no reino dos céus por dar cesta básica para os pobres, dar cobertor no tempo da campanha do agasalho, querem fazer sopão, jantar beneficente para os pobres. Ah, porque eu dei uma janela para construir a igreja, porque eu fiz isso, eu dei um banco, eu dei não sei o quê, eu sou bom, eu não mato, eu nunca roubei. Ora, se isso comprasse salvação, Jesus teria morrido em vão na cruz do Calvário. Mas ele morreu para tirar os nossos pecados. Ele era a propiciação de Deus. Ele é o cordeiro provido por Deus para nos redimir da maldição do pecado. Ó bendita cruz. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo com um renovo perante ele, como uma raiz, sem parecer-se em formosura. E nós, quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era indigno, desprezado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, a promessa, Isaías profetizando sobre a vinda do Redentor, daquele que via para nos redimir, para perdoar nossos pecados e para sarar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Todavia o Senhor agradou Moelo e fez enfermar a sua alma. Foi contado com ímpio na sua morte. Foi sepultado junto com os transgressores. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Aleluia. A cruz do Calvário. Sigamos um pouquinho mais aqui. Parágrafo 49 desta mensagem, profeta mensageiro, diz aqui: e agora, o que a igreja pentecostal precisa hoje à noite, juntamente com as outras igrejas, é de um bom e antiquado batismo do Espírito Santo, e o amor que os fará se endireitarem, e se reunirem e ficarem juntos como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo,
e derrubarem esses muros de divisão. Ah, mas o profeta já disse que lá no começo, ele diz, já tinham feito cerca, um tinha isso, outro tinha um pé de figueira e ficou debaixo dele, eu tenho isso, outro dizia eu tenho isso, outro tinha outro, e está tudo, né, facelado, picado, cada um com a sua própria ideia. Então o profeta diz que estava precisando desse antiquado batismo do Espírito Santo e o amor para que os fará endireitarem, reunirem irmãos como irmãs no Senhor Jesus Cristo, derrubarem esses muros de divisão. Onde houver amor, Deus é amor. Vamos dizer junto? Deus é amor. O amor tudo sofre, o amor não se irrita, o amor não se ensoberbece. Né? O amor não se irrita, o amor não se ensoberbece. Por isso que esse é o tempo que nós estamos vivendo, em que até os filhos de Deus, eles têm falhado muito nisso. Nós temos falhado muito nisso aqui. É só você ver um pregador, ele pregar alguma coisa, e ele fala que nós falamos que estamos com a pedra de coroa, e a pedra de coroa, você sabe o que é, irmãos? É depois de ter o Espírito Santo, ter o amor divino. Deixa alguém contrariar o que ele falou, ou que eles falaram, ou que alguém falou, para ver como os nervos crescem. Nós vamos pegar com a espada, vamos cortar o pescoço. Meu Deus. Quando você se ensoberbece, o amor se vai. Então, se o amor se vai, é a mesma coisa de bater no filho só com ira. Quando bate com amor, não é que quando bate com amor faz assim. Não. Né? Eu conheci um irmão uma vez que o filho dele aprontava e depois ele pegava o chinelo assim, daí ele pegava assim, tipo assim, ó, aqui, ó. Mas não era que estava batendo, só encostava assim para dizer que tinha encostado. Né? Não. O amor também ele chicoteia, porque o amor é zeloso. Mambrana disse, Júnior é uma criança de 6 anos e ele quer atravessar a rua. Você fala assim, Júnior querido, vem aqui. Não, ele disse, Júnior, sai da rua, rapaz, menino. Tem que gritar, tem que alertar o Júnior, senão o carro vai atropelar o Júnior, vai morrer. O amor é corretivo. O amor é zeloso. E quando você ensoberbece, o amor se vai. E onde houver toda essa malícia, e contenda, e guerras, e inveja, malícia, um contra o outro, irmão, Deus simplesmente afasta, e isso é tudo. É um fato. Você pode ver isso, Mambrana diz. Amém. Mambrana estava lutando para fazer com que os pentecostais, eles reunissem junto. Quando ele ia numa cidade, uma igreja já combinava assim, Mambrana vai vir na cidade. A Batista estava financiando a campanha de Mambrana. Os pentecostais falaram, não vão lá. O Centro Pentecostal, o Batista pegava e falava assim, se aquela igreja vai vir junto, nós não vamos cooperar. E será que isso não tem acontecido no meio da mensagem, né? Será que isso não tem acontecido? Por isso que nós temos que discernir e nós ficarmos no nosso canto, olhando a mensagem do profeta e não sermos agitados pelos ventos. É verdade. Tudo que você precisar saber, tudo que você precisa para crescimento espiritual está nessas mensagens. Lembrando que se você for paciente, se você busca Deus e você é sincero, Deus te revelará tudo. Amém. Tudo que for necessário. Aleluia. Tudo, o pão vivo, o pão inteiro é nosso. Glória. Não é metade nem partes. Obrigado, Deus. Veja. Então ele diz, vamos pular um pouco aqui, porque o tempo passa e passa rápido. Parágrafo 62. Então ele diz aqui. A não ser que o amor de Deus habite em seu coração com amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, os frutos do Espírito Santo, vivendo em sua vida, não importa que demonstração você fez, isso não é bom.
Porque você acha que a igreja de Cristo se dividiu? Você acha que Cristo quer um pequeno culto aqui, chamando esse de puleiro de urubu e aquele chamando-os de tudo mais? Não. Se o Mombrana aparecesse, e visse essa guerra no meio do povo da mensagem, ele ia repreender esses pastores, esses líderes, com guerra, chamando os outros. Vamos dizer aqui está chamando só de urubu, e aqueles que chamam de diabo? Por isso que às vezes a gente fica meio quieto no canto da gente, porque é melhor do que se meter em confusão, do que fazer partido, lutando por um lado. Nosso prêmio é Cristo. Não é o prêmio assim, que você está com nós vai te projetar. Você está com nós, então você é uma bênção. Nós somos uma bênção para Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você acha que Cristo quer um pequeno culto aqui, chamando este de puleiro de urubus e aquele chamando-os de tudo mais? Você acha que o Espírito de Cristo faz isso? Mombrana diz nunca. Parágrafo 62 aqui da mensagem. Quando você lê em casa, você vai ler. A minha eu sublinho tudo essas coisas. Eu pego a canetinha e eu marco tudo. E ainda pego o parágrafo e escrevo aqui na capa. Quando eu pegar a mensagem e eu querer ler, eu sei lá onde está o parágrafo. Mombrana diz, você acha que Cristo quer isso? Nunca, diz o profeta, somos irmãos. Por seus frutos você é conhecido. Amém? Amém. Que coisa! Como isso fere meu coração, diz o Mombrana. Feria o coração do Mombrana ver as coisas desse jeito. Mas, irmão, é verdade, Mombrana, é verdade. Ele desferia ele falar isso, corrigir esse povo. Mas é verdade. Foi tirado de meus ombros, de qualquer maneira. Agora tenho que responder, não terei que responder por isso, porque lhes falei. Então, aquilo estava sob Mombrana. Deus tinha dito para ele falar aquilo. Amém. Para ver se o povo se endireitava. Graças a Deus. Correto? Olhe como isso funciona. Você pode se ver Cristo, ver se Cristo está nisso ou não. Ver, é Satanás que entrou, vedando os olhos do povo. Meu Deus. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Parágrafo 69. Observe como o amor de Deus penetrará em seu coração. Uma paz que excede todo o entendimento. Porque ele não conhece isso, não conhece aquilo, não conhece aquilo outro, que você não quer saber daquilo lá, que vai acontecer lá. Não. Primeiro, nós temos que ter essa paz que excede todo o entendimento. Porque se nós tivermos muito entendimento e não tiver essa paz, qualquer coisa que falar contra nós, nós ficamos irritados. E quando nós ficamos irritados, o Mombrana diz que o Espírito Santo sai. Aleluia. Então ele diz, uma paz que excede todo entendimento e trará calma. Não importa o que o vizinho diz, você o ama de qualquer forma. Quando você encontra esse homem na rua, com quem você costumava conversar, e aquela senhora do outro lado da vizinhança ali, que é tão feia e tão má, e afugenta as crianças do quarteirão, e você passa e diz, o Senhor te abençoe, irmão. Não como um hipócrita. Se você disse isso como um hipócrita, você está pior do que se fizesse de outra maneira. Certamente está. Você tem que vir de coração. Então esse Deus abençoe tem que ser de coração. Então o profeta disse, não, é melhor não dizer, porque senão daí é hipocrisia. Como é tão... O Mombrana pregou a mensagem, porque é tão difícil viver uma vida cristã. O Mombrana disse, não é, no livro das eras, não é difícil ser fiel a uma denominação ou a um credo. É difícil ser fiel à palavra. A palavra. Porque a palavra não corta a volta. A palavra é igual uma espada de dois gumes. Ela corta tanto em cima como corta embaixo. Ela vai cortando e volta cortando. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, mas essa mesma palavra que nos tirou do mundo do pecado,
pecado, é a mesma palavra que está nos lapidando, tirando toda a escória de nós, tudo que impede nosso crescimento espiritual, de nós alcançarmos essa fé de arrebatamento. Louvado seja o Senhor. Parágrafo 77, você vai ler inteira lá em casa, que aqui tem uma história que o irmão Bruna conta aqui, muito interessante nessa mensagem. Vou ler. Parágrafo 77. E o irmão Bruna diz no parágrafo 77, por que se os cristãos não podem estar unidos? Na verdade, quando o irmão Bruna se refere, ele vai se referir aos eleitos. Por que os eleitos, os predestinados, não podem estar unidos se o mundo natural está unido? Ele diz por isso que Billy Graham tinha sucesso em suas campanhas. Ele fazia uma campanha e reunia multidões. Mas quando era para um Brano levar a palavra, essa igreja não ia porque ele batiza o nome de Jesus, a outra é porque isso, aquilo, outro. Isso tinha sempre uma diferença. Veja, sempre tinha alguma coisa. Então, ele diz, ele vai falando nessa mensagem, mas no parágrafo 86, ele diz assim, né? Falando sobre as mulheres pentecostais, a maneira que elas tinham chegado, como elas estavam agindo e tudo mais, e as igrejas não poderiam mais ser abençoadas. Por quê? Porque os pastores tinham deixado as cercas caírem, e as irmãs estavam, e os irmãos também estavam tudo fora. E o irmão Brana disse que se você quer ver a condição de uma igreja, olhe para como as irmãs dessa igreja se vestem e como elas atuam, porque as irmãs, elas refletem o caráter da igreja. Ele diz, as mulheres costumavam ser, quando viu o povo pentecostal pela primeira vez, as mulheres tinham cabelo longo, vestiam-se bem, e agora todas elas cortam o cabelo, está tudo bem agora, usam essas coisas, maquilagem, tudo no rosto, e fazem manicures nas sobrancelhas, ou as depilam, usam vestidinhos apertados e depois se dizem batizadas com o Espírito Santo. Sou levado a crer que o Espírito Santo te fará vestir corretamente e viver corretamente e falar corretamente e ser correto quando o Espírito Santo te toma. Amém. Isto é correto. Veja, no parágrafo 80 ele diz, Deus vos abençoe, queridos. Não desejo dizer essas coisas, mas Deus me responsabilizará se eu não disser a verdade. Vocês devem ir para casa, todos, se juntar ao redor da cama, ou ainda trazer a mamãe e as crianças, e todos eles ao redor da cama, e dizer, mamãe, vamos orar bem aqui, até que Deus realmente faça as coisas diferentes. Pastores, vocês devem reunir suas congregações no domingo de manhã, agora, e dizer, vamos começar de novo. Sejam gentis uns com os outros. O tempo passa, não dá para nós seguir, senão daí passa aí uma autoridade, né? Mas vamos orar a Deus nesta hora e vamos dizer, Senhor, permita-nos começar de novo. Apaga tudo que ficou para trás. Vamos recomeçar de novo. Vamos reconsagrar nossas vidas para Deus. E Deus já tem abençoado, Ele vai abençoar muito mais a sua vida, a nossa vida e muito mais esta igreja, se nós entrarmos por essa linha da palavra. Graças a Deus por um profeta. Porque a Bíblia diz, não havendo profeta, o povo se corrompe. Então todo o sistema está corrompido porque não aceitam um profeta que Deus tem enviado com a palavra. Não um profeta no gosto das pessoas, mas um profeta como assim diz o Senhor, ungido pelo Espírito de Deus, como Micaías, como Elias, um profeta ungido com o Espírito de Deus, como Isaías. Aleluia, vamos colocar de pé. Aleluia. Não quer meditar você na palavra de Deus nesta hora? Reconsagrar sua vida para Deus? Oh, aleluia. Às vezes nós dizemos aquele dito daquela irmã que testificou no culto que o profeta estava: não sou o que eu devo ser, mas também não sou o que eu era antes. Não sou o que eu devo ser, né? Ela dizia. Também ela dizia também eu não sou o que eu era antes. Mas ela estava ali testificando isso. Mas nós não devemos esconder atrás disso, que eu não sou mais o que era antes.
Não sou o que eu quero ser e nem o que eu devo ser, mas nós devemos ser o que nós queremos ser, porque esta é a hora do amadurecimento, é a hora que a palavra tem vindo para amadurecer o grão, a noiva palavra, a noiva do tempo da colheita, da semente. Tudo que estava reunido na planta, ela veio e se ajuntou no grão. Todo o poder que Deus derramou durante as 7 eras, agora está reunido na semente palavra, na noiva palavra desse dia. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Deus eterno, nos entregamos nesta hora em Tuas mãos, em Tua presença, meu Pai. Queremos reconsagrar nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão de nossos erros, Pai, de nossas falhas, Senhor, de nossas transgressões, ó Pai. Pedimos perdão pelo tempo que temos pedido e perdido com coisas que não edificam, Pai, com coisas ociosas. Ó Deus de misericórdia, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Ó Jesus querido, dá-nos graça nesta hora, Pai. Nós queremos esse Cordeiro de Deus, nós queremos esse amor para amar o próximo, esse amor pela palavra, esse gozo em nosso coração, ó Deus. Que quando formos afrontados, nós possamos, Senhor, agir como um cristão. Ainda que dá vontade de falar alguma coisa, nós possamos trancar a nossa língua dentro de nossos dentes, para não amaldiçoar o próximo, para não falar coisas que não convêm. Ó Deus de misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a domar a nós mesmos, porque o maior inimigo que nós temos não é o irmão nem a irmã, não é o pastor nem o diácono, não é a criança nem o jovem, não é o vizinho nem a vizinha, não é o marido nem a mulher. O inimigo maior que nós temos é cada um de nós mesmos para nós. Por isso, ajuda-nos, Pai, a vencer a nossa natureza brava, nossa natureza forte, nossa natureza que se arrepia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a vencer nossos olhos, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, a vencer nosso temperamento, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencer a cobiça dos olhos. Ajuda-nos, Pai, a vencer, Pai, a mentira. Ajuda-nos, Deus, a vencer tudo, Pai eterno. Pois a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ajuda-nos a perseverar, a ter perseverança, Pai. Reconhecemos que temos falhas, Senhor. Pedimos perdão, Pai, a Ti. E perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aqueles que porventura, Pai, nos disseram coisas que não nos agradou. Nós queremos perdoar, não queremos ter mágoa no nosso coração, nenhuma raiz de amargura, mas somente o amor de Deus, o amor de Deus que é rico e puro. Aleluia, Senhor, nos dê graça, Pai, porque isto trará poder na igreja. Como disse nosso amado profeta, que ele preferia ver o amor da igreja do que aleijado sendo curado, do que cego abrindo a visão. Porque se a igreja que tem o amor, esses milagres acontecerão. A igreja que acontece milagre, mas não tem o amor de Deus, o amor divino, não irá no rapto, perderá o rapto, perderá a vida eterna. Porque nós não temos o espírito de Judas, nem o de Caim que mata, mas nós temos o espírito de Cristo, que veio para trazer vida à palavra. Por isso nós comemos esse livro, porque esse é o livro da vida. Que possamos levar vida às pessoas, para falar palavras que produzem vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos dê graça, Senhor. Reconsagramos nossas vidas, Pai. Faça uma limpeza em nós, Senhor, desde o púlpito até a porta da igreja, em tudo em nós, ó Pai, em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregamos em Tuas mãos e reconsagramos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Permita-nos sermos prudentes, ó Pai, vigilantes nesta hora. Como disse o Senhor, sedes manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te damos graça, Pai, nesta hora. Aleluia, Senhor. Sublime graça do Senhor.
Deus abençoe minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus a acompanhe hoje e até que Ele venha, até quarta-feira, se o Senhor permitir. Deus abençoe, pegue a mensagem, leia, muito boa, muito importante, o selo de Deus e o selo do anticristo. O anticristo está selando, mas Deus também está selando o seu povo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.